Saracura. Eu vou colocar um quadrinho aqui pra gente iniciar com esse narrador. Aqui, né? Tá. O narrador é aquele que nos vai contar a história e ele pode ser um observador, ou ele pode ser um personagem. O narrador observador é aquele que não participa da história, ele só conta de fora, ele é um terceiro. Já o narrador personagem é aquele que conta a história participando dela, se envolvendo naquilo que ele conta. No caso da história do Dr. Saracura, temos um observador que conta a história. Ele só observa, ele não participa de nada. Ele é um terceiro. Não é o Pedro Malazarte que conta, nem o Dr. Pulsação, nem os pacientes. Não, a gente não conhece esse narrador. Ele é só um observador. Tá, feito isso, temos os personagens dessa história. Com quem que acontece, né? Quem são os envolvidos nesse enredo? Vamos lá. O Pedro Malazarte. Pedro, vou colocar só Pedro, tá, gente? Pedro Malazarte, que é o próprio Dr. Saracura, que ele se apresenta assim, né? Não são dois personagens, ele só se passa, né? Mas é um só. O Pulsação, que é o diretor do hospital, é o nome dele, Dr. Pulsação, e os pacientes daquele hospital. Pacientes. São esses. Tá, mas onde que acontece essa história então? Os acontecimentos têm um espaço, e o espaço dessa história é dentro de um hospital. E o que exatamente o narrador, observador nos conta? O que aconteceu nessa história? Que enredo que é esse? Enredo é aquilo que deve ser contado. Não é partes do texto escrito exatamente como está, com as falas, os personagens. Já vi que tinha aluno que escreveu muita coisa, tem que ser mais reduzido. Então, eu vou tirar aqui agora, para a gente chegar ali na parte... Acho que é a questão 4, certo? Ali. Chega mais aqui em cima. Aqui. Ó. O Dr. Saracura é um conto que narra a esperteza de Malazarte ao se apresentar a um médico como o Dr. Saracura, prometendo esvaziar aquele hospital, que se encontrava lotado. Para cumprir a promessa e receber dinheiro, ele apavora os doentes, dizendo que quem não fosse embora daquele lugar morreria. E aí a gente tem a sequência. O começo, o início ali, a apresentação. Como que a história se apresenta para nós? Geralmente na mais santa tranquilidade, né? Como que acontece? O Pedro Malazarte, aqui na questão 5... chegou até um hospital e, depois de refletir, foi procurar o diretor do local. Percebam que hospital, aqui, ó, hospital. Para não repetir essa palavra, eu coloquei local. Aqui. É importante isso, não ficar repetindo muitas vezes a mesma palavra no texto. Tá, e na sequência, o que acontece? Com as próprias palavras, gente, nada de colocar falas de personagens, né? Então, na sequência, o diretor do hospital logo quis dispensar Pedro. Lembra que ele disse? Não, nem vem, que não tem lugar, já tem muita gente que se passou por doente, coisa e tal. Porque estava cansado de atender pacientes, vários deles fingidos de doentes.
Mas Malazarte, mais uma vez eu não repeti o Pedro, coloquei só o sobrenome dele, Malazarte. A gente pode ter várias palavras para substituir o Pedro. Ele pode ser o caipira. Para quem conhece bem o Pedro, ele é um caipira. Ele é um malandro, ele é um esperto. Enfim, né? Várias palavras definem, substituem o Pedro. Esse personagem tão clássico da nossa história. Então, mas Malazarte ligeiro se apresentou como Dr. Saracura, entre aspas, né, que ele não era bem um doutor, e disse que podia resolver o problema. Dr. Saracura, então, o suposto, né, sussurrou a cada paciente que quem não conseguisse sair de lá seria torrado para servir de xarope. Que não coloquei a fala dele, ó, que quem não conseguisse, a gente transformou a fala dele. A gente só transcreveu. A gente só narrou a fala dele. E depois vem o clímax, que é o ponto máximo da complicação, é o desespero, é a loucura, né, que acontece na história. Depois disso dali, desse problema, daí vem o ponto máximo. Quando todos os pacientes saem desesperados pelo portão, imaginem só o medo deles. E no final tudo se resolve. Né? Geralmente esse tipo de conto, no desfecho, o problema se resolve. E como que ele se resolve? O diretor pagou o Dr. Saracura e ficou sossegado. Somente os doentes de verdade apareceram no hospital. E fim. Já na outra atividade da pontuação, deixa eu acessar aqui. Aqui. Ó, sinais de pontuação dentro das narrativas. O ponto final. Aqui, ó. Ponto final. Eu coloquei uma frase aqui. Da história Sopa de Pedra. Eu faço uma sopa de pedra maravilhosa e nunca preciso de mais nada. Já fico de barriga cheia. Ponto final. Ali. Ponto de interrogação são para as perguntas diretas. Isso acontece muito, claro, nas falas dos personagens. Eu coloquei um trecho inteiro aqui, eu tenho uma frase afirmativa junta, que é estou com fome, mas aqui eu venho a pergunta, ó, na fala do Pedro. Será que a senhora podia me ajudar? Ele pergunta para a senhora. Ponto de interrogação. Exclamação eu tenho no outro conto. Aqui por enquanto eu vou deixar de lado. 2 pontos, um trechinho, não é bem uma frase, é um trechinho. Quando eu quero introduzir a fala de uma personagem, eu uso 2 pontos. Quando a água começou a ferver, ele provou e disse, 2 pontos. Travessão agora. Eu já coloquei na sequência o que foi que ele disse. Aqui o sinalzinho de travessão para indicar a voz da personagem. No caso, o Pedro. Até que não está ruim, só não vai ficar boa mesmo, de verdade, porque não tem sal. Mais uma com ponto final aqui, ó, do outro. Pedro Malazarte matutou um pouco e foi procurar o diretor do hospital. Ponto final. Aqui, ó, mais uma de interrogação. Mais uma perguntinha do Pedro. Está começando a ficar cheirosa, não acha? E aqui, a de exclamação, ponto de exclamação, vamos retornar um pouquinho para que ele serve, que eu deixei aqui, para frases exclamativas ou imperativas. No caso, as exclamativas, elas expressam sentimentos diversos, como entusiasmo, surpresa, espanto. Já as imperativas vão expressar geralmente uma ordem. No caso aqui dessa frase, ela é mais um entusiasmo. O Pedro diz assim: quem se sentir curado pode sair correndo pelo portão. Ponto de exclamação aqui. Com 2 pontos, a gente tem mais um trechinho onde introduz a fala do personagem. Mas Pedro Malazarte deu um jeito de se aproximar de um por um, sempre com a pose de um grande doutor, e, fingindo examiná-los, dizia-lhes no ouvido. 2 pontos. O que é que ele dizia? Outro trecho com travessão agora. Homem, quem não estiver em condições de sair correndo pela porta da rua,
Amanhã, ao meio-dia, será torrado para preparar um xarope para os outros. É isso aí, então.